Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vida, ao Universo e tudo mais. E hoje, 22 de agosto, é o dia do folclore nacional. Roda a vinheta. Isso mesmo, hoje 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore Nacional. E bom, esse vídeo não está indo ao ar no dia 22, está indo ao ar no dia 23. Eu tô gravando ele na noite do dia 22. E eu tô gravando esse vídeo rapidinho aqui pra não deixar a data passar batida, porque é uma data muito importante pra gente deixar ela passar batida. Então eu tô fazendo esse vídeo rapidinho, vou editar na manhã da quarta-feira bem rápido e soltar antes do meio-dia, eu espero. Falando um pouquinho sobre folclore nacional. Eu sou uma pessoa muito interessada no folclore brasileiro porque eu trabalho com isso. Eu produzo conteúdo, eu produzo literatura baseada no folclore brasileiro. Eu sou autor do livro As Crônicas de Pindorama, Piná e o Despertar da Escuridão, que é um livro de literatura fantástica com todas as raízes do fantástico ancoradas no folclore e na mitologia brasileira. Esse livro que eu publiquei, a capa tá aparecendo aqui na tela, eu publiquei de maneira independente. Esse livro ele seria o primeiro de uma trilogia, mas eu decidi juntar todo o conteúdo da história e publicar num livro único, apenas com o título de Pindorama. E isso vai acontecer nos próximos anos, assim espero, quem sabe aí até 2020. Mas enfim, Pindorama é um livro, é uma história fantástica com todos os elementos que a gente conhece de histórias fantásticas, só que com uma ambientação não só no Brasil, na época do Brasil colônia, mas também com as raízes folclóricas da narrativa ancoradas no folclore brasileiro, na mitologia brasileira. Então por isso eu tenho essa ligação muito grande com o folclore que surgiu desde que eu era moleque. Na época, primeira, segunda série, eu acho que a gente não tinha disciplina de história, geografia, a gente estudava português, matemática, ciências e acho que uma disciplina que chamava Estudos Sociais, se eu não me engano esse era o nome da disciplina. E nessa disciplina de Estudos Sociais a gente estudava História e Geografia. E o meu primeiro contato com o folclore brasileiro foi lá, através do pouco que eu aprendi da história do Brasil. Através do que eu aprendi sobre os índios, através do primeiro contato com as lendas brasileiras, com o Saci Pererê, com a Cuca, com a Mula Sem Cabeça, com o lobisomem e com todos esses personagens que fazem parte do nosso folclore e que foram marcantes na geração e na infância de muitas pessoas graças ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, ele é o cara que ele é o responsável pela difusão do folclore brasileiro, e se a gente conhece alguma coisa sobre o nosso folclore, sobre as nossas lendas, as nossas histórias, as nossas raízes culturais e sociológicas e mitológicas, no sentido de mito como entendimento do mundo, de uma maneira de se ler o mundo, que havia tanto por parte dos povos indígenas, como por parte do português, como por parte dos povos africanos que vieram para cá escravizados. A junção de todas essas visões de mundo, elas criaram o folclore brasileiro. Se a gente conhece um pouco, por menor que seja, se a gente conhece o Saci, a Cuca, lobisomem, Mula Sem Cabeça, se a gente conhece esses elementos, a gente conhece graças a Monteiro Lobato, que foi o grande difusor dessas histórias. Então ele tem esse grande mérito por ser esse difusor dessas histórias, e depois essas histórias viraram série de TV, enfim. Só que de certa forma também isso teve um lado negativo, porque é como se o folclore tivesse ficado caracterizado como uma história para crianças, como uma coisa infantilizada, sabe? Então a gente tem aquela visão da Cuca como aquele personagem engraçado, meio grotesco, que faz umas burradas assim, ou o Saci como apenas aquele menino arteiro. Quando os mitos e as lendas brasileiras elas vão, olha, mas vão muito mais além. As coisas que compõem o nosso folclore, elas têm tanto aquelas lendas e aqueles mitos e aquelas histórias com o objetivo de ensinar, quanto as que tinham o objetivo de amedrontar. Então assim, a gente tem um folclore riquíssimo, tão riquíssimo quanto qualquer outro. Então a gente, aqui no Brasil, a gente tem a mania de valorizar muito o que é de fora e esquecer um pouco das coisas boas que nós temos aqui. Então esse vídeo que eu tô falando aqui sobre folclore não é pra dizer, olha, você tem que parar de ver os filmes do Thor, porque é o folclore nórdico. Então esse vídeo aqui não é pra dizer, olha, pare de ler Percy Jackson ou pare de ver os filmes do Thor. Não, eu não quero que você faça isso porque eu não vou fazer isso, eu não fiz isso, eu continuo gostando do folclore, da mitologia da Grécia, de Roma,
dos nórdicos, da Europa, que tá ali bem presente na obra de Tolkien. Eu gosto da mitologia dos povos indígenas norte-americanos, eu gosto da mitologia dos polinésios, mas eu também gosto da mitologia e do folclore brasileiro, porque é o meu. É quem eu sou, faz parte da minha história, da minha vivência, do modo como eu enxergo o mundo. Então, desde sempre eu tive esse interesse, e agora, como produtor de conteúdo, eu quero despertar esse interesse em outras pessoas. Por isso eu escrevi uma história fantástica com todos os elementos de uma fantasia normal. Não é uma história fantástica para crianças ou uma história infantil, não, é uma história de literatura fantástica com todos os elementos da fantasia, só que é uma história ancorada na realidade do folclore brasileiro, dos mitos brasileiros. Então por isso que eu não podia deixar essa data passar batida. Quando eu decidi escrever literatura fantástica, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a ideia de trabalhar com o folclore brasileiro, trabalhar com a nossa história, com a nossa mitologia, com coisas que fazem parte de quem eu sou, de quem nós somos, da minha vida, enfim. Então por isso eu escrevi as Crônicas de Pindorama, por isso eu publiquei as Crônicas de Pindorama, por isso eu planejo escrever outras histórias dentro desse universo. Eu planejo primeiro terminar Pindorama, o volume único, e lançá-lo. Esse vídeo aqui é meio que para instigar você que está assistindo esse vídeo, que chegou a esse vídeo, seja porque já é inscrito no canal, ou seja porque caiu nesse vídeo. Nós temos uma cultura folclórica incrível aqui no Brasil. E de uma variedade fenomenal, porque centenas de nações indígenas, dezenas de etnias diferentes trazidas para cá da África, se misturando à realidade folclórica e mitológica do português e de um N grupo de pessoas que vieram para o Brasil: italianos, alemães, japoneses, espanhóis, franceses, holandeses. Então a gente tem todo um escopo de culturas que foram se influenciando num jogo para formar o que nós conhecemos hoje como o nosso folclore. Então, nós temos uma infinidade de lendas folclóricas que podem partir desde o mais infantil até o mais macabro, como Cabeça de Cuia, que para mim é uma das histórias mais assustadoras do folclore nacional. Nós temos uma gama de divindades indígenas, uma gama de divindades africanas, um conjunto, sabe, de personagens interessantes, de se trabalhar com eles e de conhecê-los também nas histórias incríveis que possam ser contadas. Então esse vídeo aqui é para isso, é para dizer, procure conhecer um pouco mais sobre o folclore nacional, pesquise, vá no Google mesmo, coloca lá lenda indígena da criação, ou coloca mitos indígenas, lendas folclóricas do Brasil, ou então lendas folclóricas do seu estado. Por exemplo, lendas folclóricas da Paraíba, lendas folclóricas do Rio Grande do Sul. Tem muitas variantes e diferenças. E eu queria falar aqui rapidinho sobre uma lenda em especial que vocês ainda vão ouvir muito sobre ela, que é a lenda do Negro d'Água. O Negro d'Água é uma figura mitológica do imaginário indígena que foi incorporado pela população mestiça brasileira, os filhos dos índios com os portugueses e com os negros. A população mestiça brasileira, principalmente na região ribeirinha do São Francisco e de um outro rio que agora eu não estou lembrado. A lenda do Negro d'Água, que é a figura de um homem misturado com um peixe. Ele não é um tritão, porque ele tem 2 pernas e 2 braços. Então ele não é um tritão. Mas as mãos, elas têm como nadadeiras, elas são como se fossem fechadas, e ele tem escamas, e ele é muito forte, ele protege os rios. O Negro d'Água, ele tá inserido dentro da minha história, da história que eu criei, da história de Pindorama, e ele tá inserido no imaginário folclórico do Brasil como um todo. E muita gente talvez não conheça, mas existe uma estátua do Negro d'Água lá na divisa, se eu não me engano, de Petrolina com Juazeiro, na Bahia. Eu não sei, agora de cabeça eu não sei qual é na Bahia e qual é em Pernambuco. Mas no Rio São Francisco, se eu não me engano, nessa região, tem uma estátua do Negro d'Água, que já foi alvo, inclusive, de tentativas de retirarem a estátua da água por parte de grupos fundamentalistas evangélicos. Pô, se você é evangélico, se você é cristão e você assiste filmes de super-herói e gosta de filmes de super-herói, como Thor, por exemplo, porque você acha que é mitologia nórdica e você não acredita naquilo, a ideia é a mesma com a mitologia brasileira ou a mitologia africana. Existem pessoas que acreditam e existem pessoas que veem como uma visão de mundo que aquelas pessoas tinham.
Então veja dessa forma, conheça o folclore brasileiro, tem muitas histórias incríveis e se você gosta de diversão, nem que seja como entretenimento, você vai gostar de conhecer. Então eu tô falando tudo isso especificamente sobre o Negro d'Água porque é a lenda em que o Guillermo del Toro se inspira para criar o seu novo filme The Shape of Water, A Forma na Água, que estreia, se eu não me engano, em dezembro desse ano. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu vídeo falando sobre o trailer de The Shape of Water, para o trailer de The Shape of Water e alguns links de lendas e folclores nacionais para quem quiser. Ó, já vai estar tudo aqui na descrição, então desce aí e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. O Guillermo del Toro vem e se inspira numa lenda nossa, sabe, genuinamente brasileira e cria uma história de um enredo espetacular. Não vou me ater muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o link para o trailer está na descrição. Procure conhecer mais do folclore. Nós temos obras incríveis. Eu vou citar o trabalho aqui de algumas pessoas, que eu vou deixar também link na descrição, certo? Eu vou citar aqui o trabalho da Francélia Pereira com a série Habitantes do Cosmos, inspirada totalmente no folclore e na mitologia brasileira. Eu vou citar também o trabalho do Wilson Gonçalves com a Canção de Quatro Cantos, O Homem de Azul e Púrpura, totalmente inspirado na cultura e na mitologia e no folclore brasileiros e também da América do Sul, dos povos originários indígenas da América do Sul. Eu vou citar aqui também o trabalho da Janaína Bianchi com Lobo de Rua, que se você gosta de lobisomens, você precisa ler esse livro, é incrível, sério, o link também vai estar aqui na descrição. Eu vou citar o trabalho aqui da Nathalie e da Bianca Duarte, que são duas ilustradoras da Bahia que são incríveis e fazem um trabalho sensacional no Brasil, fantástico. Eu vou citar também o trabalho do Ian Fraser, com o livro Araruama, esse eu ainda não li, mas pelo que eu pesquisei, ó, incrível. Eu vou citar também aqui o trabalho do Felipe Castilho com a saga Legado Folclórico. Legado Folclórico. Eu não tô lembrado de cabeça porque eu tô gravando esse vídeo sem roteiro e eu tô sem internet agora aqui no momento e a bateria já tá apitando ali que tá acabando, mas então vamos correr pra terminar. O nome certo e o link vai estar aqui na descrição. E tem, olha, eu devo estar esquecendo de pessoas porque tem muita coisa legal, certo? Tem a Lenda de Boia do Léo Andrade, se eu não me engano, que é um mangá inspirado na nossa história, na nossa cultura mitológica, que é sensacional. A gente tem jogos de videogame, a gente tem graphic novels, a gente tem no meio mainstream, procura conhecer a HQ Piteco, do Chico, um artista grafiteiro e quadrinista paraibano sensacional. Eu vou deixar o link também para Piteco aqui. Incrível. Tem muita coisa boa sendo produzida aqui no Brasil, inspirada na nossa cultura, no nosso folclore, na nossa mitologia. Tem muita coisa boa. O que eu lembrar, eu vou colocar o link aí na descrição, certo? Perdão para quem eu não citei nesse vídeo, mas olha, realmente tem muita coisa boa e, enfim, é isso. Procura conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre o nosso folclore, que olha, eu garanto, você não vai se arrepender. Sério mesmo. Corre lá para a descrição e vê tudo que eu deixei linkado aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final, eu acho que ele já ficou um pouco longo demais. Como sempre, os links das minhas redes sociais estão na tela e na descrição do vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha no vídeo, compartilha com a galera para desejar aí um feliz dia do folclore nacional. Comemora dia 22 de agosto e comemora 31 de outubro, que é o Halloween, se eu não me engano. Pode comemorar os dois, não tem problema. Quanto mais data, quanto mais coisa pra gente consumir, quanto mais livros, série, quadrinho, game, enfim, sendo legal, cara. Quanto mais coisa, melhor. Não tem pra que ficar dizendo, não para de comemorar o Halloween, ou então para disso, ou então... Não, dá pra gostar de tudo, dá pra ler de tudo, dá pra assistir de tudo. Basta procurar, basta conhecer e olha só, a gente tem muita coisa bacana e você não vai se arrepender de conhecer. É isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, valeu, até logo e obrigado pelos peixes, tchau!